Julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu vice na chapa em 2022, general Walter Braga Neto, inelegíveis, foi suspenso nesta quinta-feira. A análise deve ser retomada na próxima terça. Repórter André Anelli. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Goné Branco, avaliou que a reunião entre Jair Bolsonaro e embaixadores foi uma manobra eleitoreira. O representante do Ministério Público Eleitoral disse que o evento não teve caráter diplomático, como alegou a defesa. Ainda segundo o vice-procurador-geral eleitoral, também não é possível aceitar que a reunião tenha buscado discutir aprimoramentos no sistema eleitoral. Diante desses entendimentos, Goné Branco elencou 4 elementos que, segundo ele, são suficientes para a condenação com inelegibilidade. O êxito da ação de investigação eleitoral proposta, no que imputa abuso de poder político ao investigado, depende da reunião de 4 elementos. Primeiro, a condição de agente público do sujeito da conduta. Segundo, desvio de finalidade de situação vinculada ao cargo em que o sujeito está investido. Terceiro, a busca de vantagem para a situação eleitoral do candidato. E quarto, a gravidade da conduta para afetar a legitimidade do processo eleitoral. Ao ver do Ministério Público Eleitoral, todos esses elementos estão estampados nos autos. Antes da manifestação do Ministério Público Eleitoral, o advogado de Jair Bolsonaro, Tarcísio Vieira de Carvalho, fez a sustentação da defesa do ex-presidente. Um dos pontos argumentados foi que Bolsonaro já foi punido pelo que disse em relação às urnas eletrônicas no encontro com embaixadores e que, portanto, não se aplica mais a sanção de inelegibilidade. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, havida muito antes do início do período eleitoral e das eleições em julho de 2022, em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro, sobre aprimoramentos necessários, sobre o sistema de colheita de votos. A impropriedade da via eleita, excelências, é patente. Patente. São tipos que, no escrutínio severo, isso seria legítimo, teriam o condão de gerar multas. Pelos mesmos fatos em julgamento, ministro Alexandre, o presidente Bolsonaro já foi multado. Outro ponto de destaque no julgamento foi em relação ao documento encontrado na casa de Anderson Torres no dia 13 de janeiro, que citava um estado de defesa no TSE. O advogado condenou a inclusão da minuta no processo. Tarcísio apontou que houve cerceamento do direito de defesa de Bolsonaro quando o TSE incluiu o documento entre as provas. O advogado mencionou o julgamento da chapa Dilma Temer em 2017, na qual o TSE deixou claro que não permitiria a inclusão de novas provas que fossem descobertas pela Lava Jato, mesmo relacionadas ao processo da petista. Durante a leitura do relatório, o ministro Benedito Gonçalves, no entanto, ele que é o relator do caso, reforçou os argumentos que o levaram a incluir a minuta no processo. A minuta de decreto de estado de defesa, ao materializar a proposta de alteração do resultado do pleito, densifica os argumentos que evidenciam a ocorrência de abuso de poder político tendente a promover descrédito a esta justiça eleitoral e ao processo eleitoral, fecha aspas. Após o posicionamento do Ministério Público Eleitoral, da acusação e da defesa, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento. A sessão será retomada na terça-feira da semana que vem, já com o voto do relator. O TSE também reservou a próxima quinta-feira para continuar o julgamento, se for necessário, e não descarta convocar uma sessão extraordinária na quarta-feira. O objetivo é concluir a discussão antes do recesso, que começa em 1º de julho.